Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós não tivemos aula pelo Meet, tá? Eu resolvi fazer aula gravada hoje, mas aí vai dar do mesmo jeito, tá? Vai ser do mesmo jeito, olha só. Primeiro eu vou fazer uma revisão do que nós vimos na semana passada, vamos corrigir a atividade que foi ministrada também na semana passada, e aí eu vou fazer a introdução do conteúdo dessa semana, tá bem? Eu peço que, após vocês assistirem a esse vídeo, por favor, coloquem o nome de vocês, tá? E a turma lá nos comentários do Classroom, que é onde esse vídeo vai ser postado. Eu vou fazer a chamada de vocês por lá, por esses comentários. Na semana passada, nós estudamos sobre as adaptations of the living organisms, que são as adaptações dos organismos vivos, e aí nós falamos um pouco sobre os animais e sobre as plantas, né, sobre a adaptação dos animais e das plantas, e aí nós discorremos um pouco sobre os animais que vivem em regiões desérticas e dos animais que vivem em regiões polares, né? Nas regiões desérticas nós falamos sobre os camelos e os dromedários e também algumas plantas, né, como o cacto. E das regiões polares nós falamos sobre o urso polar ártico e nós falamos sobre algumas plantas também que sobrevivem no frio, certo? Daí eu falei um pouco sobre a diferença entre os dromedários e os camelos. E aí eu deixei a atividade para vocês na página 154. Então eu vou fazer essa correção da atividade com vocês. E aí eu vou voltar, tá, para o conteúdo sobre o Double Comparative, que eu já iniciei também com o 7º ano A. Com o 8º ano, com o 7º ano B, não deu para discorrer muito sobre isso, por conta de tempo mesmo, mas aí eu vou fazer tudo hoje, porque quem perdeu também a aula da semana passada, pode acompanhar agora, tá bem? Antes de fazer a correção da atividade, eu vou continuar o assunto, porque aí quando a gente for para a atividade, a gente já vai logo tudo de uma vez, tá? Então, eu gostaria que vocês, por favor, pegassem o módulo, ficassem com o módulo em mãos aí, porque nós vamos começar, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês na página 148, que vou trabalhar sobre o Double Comparative, que é o comparativo em dobro. Tá? E o que consiste esse comparativo, certo? Esse double comparative é quando a gente tem aquela mania na língua portuguesa de dizer o seguinte: eita, fulano come muito, né? Mas esse fulano não para de comer, então fulano tá comendo mais e mais e mais, cada vez mais. Então quando a gente faz esse comendo mais e cada vez mais, fulano tá ficando bonita, tá ficando cada vez mais bonita. Então, quando a gente dá essa intensidade ao falar desse mais, a gente tá trabalhando com o double comparative, com o comparativo em dobro. Fulano já é bonita e tá ficando mais e ainda mais. Então, a gente tá sempre dobrando esse comparativo, tá? Na língua inglesa, como é que a gente escreve isso? Então, só dando uma recapitulada do que é o comparativo de superioridade, colocando ER depois, como sufixo, né, depois dos adjetivos, como por exemplo cold fica colder, né, como por exemplo fat fica fatter, né, sempre obedecendo aquele negócio do CVC e tal, consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última, depois acrescenta ER, ou IER para aqueles adjetivos que terminam com Y e antes do Y vem uma consoante como dry, por exemplo, então a gente tira o Y e coloca IR, dryer, ok? Então, quando a gente vai colocar esse double comparative, então a gente vai colocar o comparativo e depois repete ele novamente. Por exemplo, Cláudia is tall. Então, Cláudia é alta, tá? Só que Cláudia é mais alta que fulano, por exemplo. Então, Cláudia is taller than fulano. Cláudia é mais alta que fulano. Só que Cláudia não para de crescer. Então, Cláudia is taller and taller. Ou seja, Cláudia é alta e cada vez mais alta, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Primeiro, o nosso módulo traz pra gente o seguinte, que o comparativo e comparativo, ou seja, o double comparativo, né? Ele é usado quando a gente quer mostrar algo que está mudando continuamente, mas mudando sempre no sentido de aumentando e aumentando cada vez mais.
Então, um exemplo que o nosso módulo trouxe pra gente é The weather is getting colder and colder. Ou seja, o tempo tá ficando frio e cada vez mais frio. Outro exemplo que o nosso módulo traz é He is feeling more and more frightened. Então, aqueles adjetivos que são longos, que a gente tem que usar o more, a gente dobra o more. More and more, ou seja, mais e mais. Então, ele está mais e mais amedrontado, ou seja, cada vez mais o medo dessa pessoa está aumentando, tá? Então, a gente usa, se for adjetivo curto, a gente usa esse adjetivo e depois esse adjetivo de novo, como por exemplo, fatter and fatter, colder and colder, bigger and bigger. Agora, quando é um adjetivo longo, que a gente tem que usar um more, a gente dobra o more. More and more comfortable, more and more interesting, more and more polite, tá? Desse jeito. Para o sétimo ano B, eu não falei do Sea Gypsies, mas eu falei para o sétimo ano A. Os Sea Gypsies é uma tribo que vive nas águas, é uma tribo que vive sobre as águas. Como assim, professora? É uma tribo que vive na água, vejam só. Existem aquelas coisas chamadas de palafitas, que são aquelas casas que ficam feitas de madeira, que ficam sobre a água. Inclusive, existem hoje algumas casas que também são feitas de garrafa PET, entre outros materiais, tá? Mas as palafitas são principalmente feitas de madeira e ficam ali sobre a água, tá? Sobrepostas na água. Então, esses gypsies, o que foi que eles aprenderam, como é que eles viviam, se eles sabiam nadar, quais técnicas eles aprimoraram para continuar morando lá no mar, né, e tal. Então, olha só, o nosso módulo ele traz pra gente o seguinte, Bajau, né, e as adaptações genéticas que eles tiveram para mergulhar. Então, os Bajaus, né, chamados também de nômades, ou de gypsies do mar, que é o que eu tô falando aqui, os Sea Gypsies, tá? Então, era uma tribo que viveu no mar durante séculos e séculos e séculos. Entre as Filipinas, a Malásia e a Indonésia. E aí, alguns deles viviam em casas pequenas, né? Sobre a água. E muitas dessas pessoas faziam a casa mesmo, como eu disse a vocês, de palafita sobre o mar, mas outras também viviam em barcos, então eles colocavam proteções em cima de barcos para viverem lá, certo? Só que aí quando chegava alguma embarcação, eles geralmente trocavam os produtos que eles tinham por ferramentas, temperos e outras coisas para que eles continuassem vivendo, certo? A água, até algumas plantas eles trocavam com essas embarcações aí, em troca de ferramentas para eles construírem suas casas, certo? E aí, eles com essas ferramentas, eles conseguiam fortalecer suas casas, que eram barcos, como eu disse, em palafitas, para se protegerem também do vento, das tempestades e até do sol. As crianças, elas não tinham oportunidade de ir para a escola, né, os gypsies. E aí, eles, desde muito pequenininhos, eles já começavam a trabalhar também, né? Eles não tinham noção de idade, de tempo, de mês, de ano. Então, eles viviam uma vida natural, né? Mas sem se importar muito com amanhã, sem se importar muito com o horário, sem se importar muito se estava atrasado e tal. Porque eles não tinham essa noção de tempo mesmo. E os calendários nunca eram usados por eles. Então, os homens, eles construíam os botes, os barcos ou as casas, né? E aí, as mulheres... E aí fazia cerâmicas, né? Pegava o barro, fazia vasos, jarros e tudo para vender e para trocar por essas embarcações que eu disse a vocês que visitava eles. E aí as crianças, elas aprendiam desde pequenininha a nadar, certo? E aí, quando elas já estavam um pouco, vamos dizer, habilitadas a nadar, aí elas começavam a pescar e a caçar os seus próprios alimentos e levavam esses alimentos para sua família também. Então, para se proteger
porque como essas crianças elas estavam ali, passavam a maior parte do dia mergulhando ou caçando, então para se proteger, para proteger a pele delas, geralmente elas usavam barro, elas usavam alguns pós produzidos por plantas que elas encontravam, tá? Então era algas que elas achavam, então elas colocavam no rosto para se proteger, tá? Tanto as crianças quanto os adultos também. Então, nesses mergulhos que essas crianças faziam, não só as crianças, outras pessoas também mergulhavam, mas principalmente as crianças. Então, o que é que elas achavam, o que é que elas encontravam? Elas encontravam pérolas, elas encontravam pepino do mar, elas encontravam lagostas, ouriços, polvos, tá? Conchas de várias formas. E aí, tudo isso elas trocavam com essas pessoas, com essas embarcações. Então, elas também eram permitidas a nadar, ou seja, elas nadavam isso cerca de 70 metros de profundidade. E aí elas podiam submergir a 18 metros. E aí elas conseguiam passar vários minutos ali embaixo do mar, navegando, certo? E aí elas geralmente gastavam cerca de 8 horas por dia embaixo do mar. Não era seguida, elas mergulhavam, né? Depois elas subiam, respiravam um pouco, depois voltava de novo, ia pescar de novo e tal. Isso dava um total de 5 horas por dia que elas gastavam embaixo do mar. Muito tempo, né? E aí elas pegavam cerca de 2 a 18 quilos, assim, de peixes, né? Então era bastante coisa, dava para alimentar a família direitinho, né? E aí, como resultado, né, alguns pesquisadores fizeram pesquisas com a forma física dessas pessoas. Então, eles pesquisaram, que eles estudavam o baço, o fígado, o pulmão dessas pessoas. E aí, eles constataram que os Bajals, né, eles desenvolveram 50% do seu baço, maior do que o baço de uma pessoa comum que não vive assim dentro da água o tempo todo, como nós, por exemplo. Então, o baço dos Bajals era 50% maior e mais desenvolvido que o nosso, né? E isso aí fazia com que o seu pulmão também ele tivesse uma resistência muito maior embaixo d'água. Então, as células sanguíneas, né, elas eram mais desenvolvidas e aí fazia com que essas pessoas elas desenvolvessem mais a capacidade de guardar o oxigênio, entendeu? Então, elas podiam ficar maior parte do tempo aí embaixo d'água, sem respirar, né? Então, os Bajals, eles desenvolveram também uma grande visão embaixo da água, porque aí, para eles enxergarem essas coisas, como eu disse a vocês, as conchas, as pérolas, os peixes e tal, eles precisavam enxergar muito bem, então eles desenvolveram essa visão embaixo d'água muito bem, né? E eles não tinham muito problema com isso, não, né? Porque o corpo deles já se adaptou embaixo d'água. Já que a gente estava falando de adaptações dos animais, das plantas e tal. Então, o corpo deles também se adaptou a passar muito tempo aí embaixo da água, né? E aí, alguns deles, quando saíam do mar, eles tinham falta de ar, tontura, que é normal para uma pessoa que fica muito tempo sem inspirar o oxigênio. E aí, o Charles Darwin, ele tem uma citação que dizia o seguinte, que não é a pessoa forte não é aquela, aliás, a pessoa mais forte das espécies não é aquela que consegue sobreviver, ou aquela que seja mais inteligente, mas aquela que se adapta com mais facilidade às mudanças, né? Então é uma citação muito inteligente. Eu não falei semana passada com vocês, mas aí eu vou introduzir essa semana, tá? É o Sense of Time, é o senso de tempo,
Como eu disse a vocês, os Bajals, ou também considerado como os Gypsies, como eu disse a vocês, eles não tinham noção de tempo. Eles não iam à escola, não tinham noção de tempo, não tinham noção de dias, meses, anos, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa noção de tempo. Então, o que a gente conhece sobre as noções, o que a gente tem a noção de tempo é que o nosso tempo, ele é dividido em segundos, minutos, horas, né? Dias, meses, estações, anos, décadas, séculos, e assim vai. Tá? E eu vou começar com vocês falando um pouquinho sobre as seasons, ou seja, sobre as estações do ano. Como vocês sabem, nós temos 4 seasons, nós temos 4 estações, que é a primavera, que é spring, nós temos também o verão, que é o summer, nós temos o outono, que é o autumn, que a gente também pode chamar de fall, em língua inglesa, e nós temos o winter, que é o inverno, tá? Então, repetindo, spring, primavera, summer, verão, autumn, que é o outono, e winter, que é o inverno. E aí, nós vamos falar agora sobre as características de todos eles. A spring, que é a primavera, é aquela estação mais florida, aquela estação mais cheirosa, mais colorida, que as nossas árvores, nossas plantas, nossas flores ficam mais vivas, cada vez mais visíveis, mais aparentes, tá? O summer é aquela estação em que o sol está mais quente, mais vivo, mais vívido, né? O outono é aquela estação que nós conhecemos como a estação das frutas, né? Nessa época, geralmente, as folhas caem e aí aparecem os frutos. E o inverno é aquela estação mais fria do ano, que nos países que nevam, cai bastante neve e tal. No nosso, como a gente não tem isso, tem algumas áreas ainda que neva, que é Rio Grande do Sul e tal, mas isso não é uma característica geral do nosso país. Então, é aquela época em que chove mais, que na nossa região aqui é mais em maio, junho, julho e agosto, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os months of the year, os meses do ano. Como vocês sabem, nós temos 12 meses, o ano tem 12 meses, tá? Nós temos January, janeiro, February, fevereiro, March, março, April, abril, May, maio, June, junho, July, julho, August, agosto, September, setembro, October, outubro, November, novembro, and December e December, que é dezembro, tá bom? Então, algumas datas até comemorativas a gente tem aí nesses meses. Na nossa região, vou falar aqui das nossas datas comemorativas, as mais famosas, né? Geralmente, em janeiro, nós temos o Ano Novo, que acontece dia 1º, the first day, tá? Em fevereiro, geralmente, nós temos o Carnaval. Em março, eu não tenho, assim, uma data fixa para dizer de março, porque às vezes pode ser Semana Santa em março, às vezes pode ser em abril. Então, março e abril, a gente pode comemorar a Semana Santa. Isso vai de acordo com outro assunto também, que vai falando sobre a Semana Santa, tá? Em maio, nós temos o Dia do Trabalhador, o Dia das Mães. Em junho, geralmente, nós temos a nossa festa do São João, maravilhosa, que a gente ama. Em julho, geralmente, nós temos... Aqui também a gente não tem uma data muito significativa para julho, mas nos Estados Unidos tem uma data muito famosa, que é o 4 de julho, que é o Dia da Independência dos Estados Unidos. Em agosto, nós temos o Dia dos Pais. Em setembro, nós temos o Dia da Independência do Brasil, que é 7 de setembro. Em outubro, nós temos o Dia das Crianças. Em novembro, nós temos Proclamação da República, Dia de Finados, né? E em dezembro, nós temos o nosso Natal, lindo e maravilhoso. Então, essas são algumas das datas, né, comemorativas mais importantes aqui no Brasil, tá bem? Agora nós vamos para a página 152, onde nós temos aí o time telling, ou seja, como é que a gente conta as horas, tá? Então, em inglês, que é essa página aqui, ó, é essa parte aqui, tá? Então, que tá na página 152 do módulo de vocês. Então,
Como é que a gente conta a hora? Olha só, quando a hora for em ponto, ou seja, quando o ponteiro tiver virado lá para o 12, lá em cima, o ponteiro grande, tá? Não pequeno. Quando o grande tiver virado lá para o 0, é porque a hora tá em ponto, então a gente diz que essa hora tá o'clock. O'clock significa em ponto. Então, se o pequenininho tá marcado para 1 e o grande tá marcado para o 0, significa que é 1 hora em ponto, tá? Então, a gente diz que é 1 o'clock. 1 hora em ponto. Já se esse grande, ó, o pequeno ainda tá marcado para o 1, tá? Só que agora, esse que tá marcado para o 0, para o 12 lá em cima, não tá mais em ponto. Ele agora vai ser marcado para o 15. Que é quando o nosso reloginho tá virado pro lado de lá, o grande tá virado, ó, o pequeno ainda tá para o 1 e o grande tá aqui, ó, na horizontal, virado para lá. Ou seja, 15 minutos. Então, a gente diz que é 1h15. Então, esses 15 minutos em inglês nós vamos chamar de quarter. Quarter, a tradução de quarter significa um quarto, a quarter. Então, é 1/4 de hora, tá? Ou seja, a hora é dividida, o relógio é dividido em 60 minutos, então 1/4, uma parte dos 60 minutos, a gente chama de quarter. Quando ainda tá marcado para 1, o pequenininho, tá? E o grande tá marcado assim. Mas esse grande, ó, ele vai descer e vai ficar aqui, ó, embaixo, totalmente embaixo, marcando 30 minutos. Então, eu posso dizer 30 em inglês, né, que é 30, ou eu posso dizer half. Half significa metade, meia hora, a metade da hora. Então, eu digo half para dizer que é meia hora ou a metade da hora, tá? Ainda ele virado aqui para baixo, meu relógio ainda tá 1 hora aqui, aí ele vem e fica nessa direção agora, retinho também, mas nessa direção. Isso dá 45 minutos. Então, a gente diz que é a quarter também, tá? Que também é 1/4. Só que agora, esse quarto de hora, esse 45 minutos, tá faltando agora 1/4 para completar lá em cima de novo. Ou seja, esses 45 minutos aqui, tá faltando quarter, tá faltando 1/4 de hora para chegar a hora em ponto novamente, tá certo? Então, quando falta para chegar em ponto de novo, a gente usa essa expressãozinha, essa preposiçãozinha assim, ó, to, tá? Então, falta o quê? Esse to significa para. Então, 15 minutos para 2 horas, né? Então, a gente diz o quê? A quarter to 2 hours, ou seja, 1/4 para chegar a 2 horas. Quando eu disse a vocês, quando ele passava, então a gente geralmente usa a expressão past, que past significa passar. Então a gente diz o quê? 10 past 1, ou seja, 10 minutos passando da 1. A quarter past 1, 15 minutos passando de 1. Tá? Ou então, se a gente quiser, a gente diz a hora logo normal. Tipo, 1h10, a gente diz 1:10. 1h20, 1:20, tá? Então, a gente pode dizer também dessa forma, ok? Agora, nós vamos para os dias da nossa semana. Os dias da nossa semana também, como você sabe, são 7. Então, o primeiro dia da nossa semana, tem gente que diz que é segunda-feira, não é não, tá? O primeiro dia da nossa semana é o Sunday, é o domingo. Então, Sunday é o primeiro, the first day of week, é o primeiro dia da semana. Second é o segundo dia da semana, né? Que a gente chama, que é o Monday, que é o segundo dia da semana, é o second day of the week, segundo dia da semana. Nós temos o Tuesday, a terça-feira, que é third day, the third day of the week, é o terceiro dia da semana. Nós temos o Wednesday, que é a quarta-feira, é o quarto dia, the fourth day of the week, é o quarto dia da semana. Nós temos a quinta-feira, que é o Thursday, quinta-feira, que é o quinto dia, é o fifth day of the week, é o quinto dia da semana. Nós temos Friday, a sexta-feira, né, que é o sexto dia da nossa semana, né, é o sixth day of the week. E aí, nós temos o sábado, o Saturday, que é o sétimo e último dia da nossa semana, que é o nosso finalzinho de semana que a gente gosta tanto, tá bom? Então, repetindo, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday.
Primeiro dia da semana, Sunday, né? Depois vem segundo, Monday. Terceiro, Tuesday. Quarto, Wednesday. Quinto, Thursday. Sexto, Friday. E sétimo e último dia da semana, o nosso Saturday, ok? Agora vamos para a atividade. Eu vou corrigir a atividade da semana passada e já vou ministrar a atividade do que nós vimos agora, sobre os gypsies, sobre os dias, os meses e as estações, ok? A atividade que eu passei para vocês na semana passada está na página 154. Então, nós vamos para a primeira questão, que é para vocês responderem em português, né? Então, nós temos aí quais animais, né? Quais são os animais e as plantas que se adaptaram? Quais são que adaptações são essas, né? Que adaptações são essas? Quais são essas adaptações que a gente estudou? Então, vocês vão dizer o quê? Vocês vão dizer que esses animais, eles precisavam, tanto os camelos, por exemplo, quanto algumas plantas, elas precisaram se adaptar contra o calor forte ou contra o frio muito forte, geralmente com pelos, né? Tanto da parte quente quanto da fria, então o pelo e o couro, eles protegiam os camelos e os dromedários para não queimarem as patas, e os ursos polares também a não queimarem, porque o gelo queima também, para não queimarem também as patas aí com o gelo, né? Então, o pelo e o couro deles era a principal, vamos dizer assim, a principal coisa, o principal fator que faziam com que eles se adaptassem tanto no frio quanto no calor. Na letra B, quais são os exemplos dos habitats mencionados no texto? Então, os exemplos que a gente tem foi o deserto, né, que foram os camelos e os dromedários, e aí no polar foi o gelo mesmo. Então, mas também a gente falou sobre os gypsies, a gente falou das adaptações marinhas, né? Nos rios e tal. Então, vocês podem colocar aí também, tá? Existem outras formas também de adaptações, que são as adaptações na floresta. Tem pessoas que conseguem se adaptar na floresta. Tem pessoas que conseguem se adaptar na vida doméstica mesmo, como nós, né? Que moramos em casas. Tem gente que consegue se adaptar também em campos, em áreas campesinas, em áreas que não tem árvores muito longas e tal. São plantações perenes, são plantações bem baixinhas, certo? Como gramas e tal. Na letra C, nós temos aí, por que os camelos, o que os camelos tinham na boca e tal? Por quê? Né? Por que os camelos, eles tinham isso aí na boca, eles tinham esse formato da boca, eles tinham pelos, eles tinham na boca. Por quê? Porque eles são os únicos animais que conseguem comer cacto. Então, a boca deles é adaptada para comer essas plantas com espinhos, né? Letra D. Qual é o tipo de planta que pode fazer a fotossíntese, que é em baixa temperatura. Então, são as lichens, que a gente viu que são aquelas plantas lá das áreas, das regiões polares, tá? As lichens. E a letra E, cadê? Como é que os ursos polares se escondem, né, no gelo? Então, ou do vento, né? Eles se escondem cavando, eles cavam um buraco no gelo e eles entram lá. Eles tanto se escondem do vento, porque o vento é o que dá a sensação térmica mais fria, quanto ele pode também se esconder para de repente caçarem e tal. Porque como a pelagem dele é branca também, aí meio que se confunde com a cor da neve e aí fica mais fácil de ele pegar os seus alimentos aí, caçar, né? Aí a segunda questão tá pedindo para que vocês olhem a imagem aí de um camelo, certo? E aí vocês darem o nome a essas partes aí. A primeira é essa bola, vamos assim dizer, ou essas bolas, esses acúmulos aí de gordura que tem nas costas do camelo. A gente chama isso aí de humps, tá? De humps. Que é justamente essa gordura que mantém os camelos aí com energia durante muito tempo, já que eles passam muito tempo sem comer e sem tomar água, né?
Aí nós temos uma setinha para os olhos, aí tá mostrando que eles têm os cílios muito longos, que é justamente para proteger da poeira, né, da areia, para não entrar nos olhos deles. Tem outro mostrando o nariz, eles também têm os pelos do nariz também bem grandes, que é para proteger também. Na boca tá mostrando aí os thick lips, que tá mostrando aí a boca dele, que tem esse formato justamente para eles comerem o cacto, né? E nós temos o marcado, a setinha aí pro pescoço também, que o pescoço dele geralmente tem um pelo muito grande, tem uma pelagem muito grande no pescoço, porque isso aí protege também eles contra aquele calor, aquele mormaço que sobe do solo quente, certo? Terceira questão, tá pedindo para que vocês observem o exercício 2, esse que eu falei agora. E aí vocês vão dizer a diferença entre o camelo e o dromedário, né? E qual é a principal diferença entre eles. Então, eles são praticamente... Quem não conhece diz que eles são praticamente iguais. Mas o camelo tem essas duas bolas de gordura, o dromedário só tem uma. As pernas do dromedário são mais compridas que as do camelo, tá? O camelo, além disso, o camelo pode ter uma camela, né? O camelo fêmea pode ter 2 filhotes a cada gestação, de 1 a 2. Já o dromedário só tem um, só pode ter até um, certo? E a diferença entre eles é basicamente essa, certo? Ah, e uma coisa, que o camelo, ele pode tanto passar muito calor, mas também viver, né, numa área muito quente, mas também muito fria. Já o dromedário não, o dromedário só se adapta realmente em áreas com muito calor. A quarta questão tá pedindo para vocês completarem as sentenças usando o comparativo e comparativo, né? Então, a gente vai usar o adjetivo que a gente vê aí entre parênteses, e a gente vai colocá-lo no comparativo e depois vai repetir novamente, né? Então, aí, ó, the bird is flying. Aí tem aí, entre parênteses, high, que significa alto. Então, os pássaros voam alto e mais alto. Então, higher and higher, ok? Na letra B, the hungry lion ran, tracinho, and tracinho, to get its prey. Entre parênteses, nós temos fast. Então, significa que um leão faminto, ele corre rápido e cada vez mais rápido, para conseguir pegar sua presa, tá? Alcançar sua presa. Na letra C, nós temos aí, as the little monkey grows, it gets, tracinho, and tracinho. Aí nós temos intelligent, que é um adjetivo longo, então a gente vai ter que usar o more aí, né? Então, a gente vai colocar o seguinte, more and more intelligent. Então, a gente só bota more em um tracinho. E no outro tracinho, a gente bota more intelligent, tá? Então, significa que os macaquinhos, né, eles crescem. E vai ficando mais e mais, cada vez mais inteligentes. Letra D. The puppy was, tracinho, and tracinho, of the storm. E entre parênteses nós temos aí afraid, que significa com medo, amedrontado. Significa o quê? Que os filhotinhos de cachorro, geralmente, eles ficam amedrontados e cada vez mais amedrontados com tempestades, né? Nossos cachorrinhos ficam com medo de chuva, relâmpagos e tal. Então fica more em um tracinho e no outro more afraid, tá bom? Ou seja, mais e mais amedrontados. E na letra E nós temos aí the sick elephant is getting, tracinho, and tracinho. E entre parênteses nós temos aí good, que é um adjetivo irregular. Ou seja, a gente vai colocar gooder, não. Para good a gente vai usar aí o better, né? A gente vai usar o better, que é um adjetivo irregular. Então a gente vai colocar o quê? Better and better. Ou seja, um elefante doente, ele vai melhorando e melhorando, melhorando e melhorando, tá? Então, o elefante estava doentinho, mas aí ele foi conseguindo melhorar e melhorar cada vez mais. Então, better and better, ok? A quinta questão, que tá na página 155, é um homework aí. Tá pedindo para que vocês escrevam os nomes dos animais na caixa, o que corresponde. Então, no primeiro lado, nós temos grassland, que é aquela, como eu disse a vocês, aquela terra mais plana, tá? Uma planície. Nós temos aquatic, que é uma
que é um habitat aquático. E nós temos o rainforest, que é aquele animal que vive na floresta mesmo, né? Nas matas. E aí, os animais que nós temos são crab, que são os caranguejos. Nós temos dolphins, golfinhos. Nós temos elephants. Gorilla, nós temos gorila. Lion, leão. Octopus, ou octopus, né, que são os polvos do mar. Nós temos snake, que é a cobra. Nós temos toucan, que é o tucano. E nós temos zebra, que é a zebra. Então, onde é que vive cada um deles? Onde é que vive o crab? Onde é que vive o caranguejo? Aí vocês vão colocar aí, ó, em aquatic, tá bom? Dolphin, aquatic também. Elefante vive onde? Na terra ou na floresta? Na floresta. Então, a gente vai colocar em rainforest. Aliás, no grassland, né? Na terra plana. Nós temos o gorilla. O gorilla a gente vai colocar em rainforest, tá? Nós temos lion. O lion, a gente também vive naquelas planícies, na planície mesmo, aquela vegetação bem perene, bem baixinha, seca e tal. E que é geralmente esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar pra vocês, tá? Nós temos o octopus, que é o polvo, na savana, lembrei agora, na savana. Nós temos o octopus, que é o polvo do mar, então a gente vai colocar em aquatic também. Nós temos snake, cobra, que também vive ali na rainforest, na floresta. E a cobra, ela pode estar em qualquer um desses, né? Mas assim, o habitat natural da cobra é na floresta, tá? Nós temos aí o toucan, que é o tucano. Então, o tucano, ele vive também na floresta, certo? E nós temos a zebra. A zebra também vive na savana. Também vive nessa região perene e na região plana, tá? Que é o grassland. Que, tipo, é a tradução mais próxima do português para grassland significa uma terra de grama, gramíneo e tal. A sexta questão tá pedindo para que vocês leiam aí, escolham a melhor alternativa. Vocês vão ler essa é uma chargezinha aí, como se fosse uma HQzinha aí, vocês vão responder essas questõezinhas aí, tá? Então tá dizendo o seguinte: It's cruel, they should let him go. Ou seja, é cruel, eles deveriam deixá-lo ir, né? E aí, a pessoa que tá assistindo isso no circo, vendo um urso aí em cima de uma bola, né? E aí, olha a cara do urso, tá vendo? E aí, do outro lado, a gente tá vendo vamos, tipo assim, deixá-lo ir tá no sentido de libertar para o habitat natural dele. Só que na outra mostra ele no habitat natural, em cima de uma pedra de gelo, só que super derretendo, e ele quase caindo ali, né? E aí, vamos analisar as sentenças abaixo, tá? A sentença de número 1. O texto apresenta uma crítica às ações que o meio ambiente tá passando, tá sofrendo. 2, que o urso polar, ele prefere estar em um circo. 3, que o homem, ele tem uma preocupação em resguardar os direitos dos animais, os direitos humanos. E 4, que o urso polar, ele tá eles enfrentam uma situação difícil, né? Em ambos lugares, tanto no circo quanto na região polar, né? Então, qual dessas você acha que tá certa? Letra A, A1 e A2. Letra B, A1 e A3. Letra C, A1 e A4. Letra D, A1, A2 e A3 está correta. Ou letra E, somente A2 e A3 estão corretas. Vamos analisar, tá? A1 está dizendo que mostra uma crítica ao meio ambiente. Está correto. Está correto. O 2, ele prefere estar no circo? Não, que olha a cara dele no circo também. Ele está tanto chateado no circo quanto na área polar. Porque o ser humano também está acabando. As geleiras estão derretendo, né? Então, 2 é falso. Não pode ser, então, a que tiver 2 não pode ser. Então, não pode ser nem letra A, nem letra D
e nem letra E. Então, só pode ser B ou C, tá? O 3. O homem, ele tem uma preocupação em resguardar os direitos humanos? Nenhum. Então, não pode ser 3 também. Então, se só pode ser B e C e não pode ser 3, então sobrou a letra C. Vamos analisar a 4. A letra C está dizendo que é 1 e 4. Vamos analisar a 4. Na 4 está dizendo que o urso polar ele enfrenta dificuldades tanto em viver no círculo quanto no polo. Então, tá correto. 1 e 4, tá? Então, letra C, ok? Vamos agora para o nosso exercício dessa semana. O nosso exercício da semana tá na página 156, tá, gente? Então, na primeira questão, vocês vão dizer... Na letra A, como é que os bajals, que são aqueles sigipses que eu contei a história para vocês, como é que eles vivem? Na letra... Podem responder em português, tá? Na letra B, com que idade as crianças já começam a pescar, tá? Letra C, como é que as pessoas fazem para proteger a pele do sol? Eu também disse isso para vocês. Letra D, como é que eles trazem... aliás, o que é que eles trazem do fundo do oceano? E letra E, o que aconteceu que os bajals, o que aconteceu com o corpo dos bajals, com o baço dos bajals, o que foi que aconteceu com o corpo deles, certo? Segunda questão, vocês vão marcar a sentença correta aí, que vocês puderam analisar de acordo com o texto. Então, na letra A, os bajals vivem em casas bonitas e grandes. Letra B, eles usam roupas especiais para mergulhar. Letra C, eles não comem as comidas do mar, né? Frutos do mar e tal. Letra C, eles comem... Opa, eu já li, né? Assim. Letra D, eles não têm acesso fácil a hospitais. Letra E, eles têm diferentes profissões. Terceira questão. Vocês vão completar essas palavras aí completando aí os meses do ano. Então, nós temos Jan, Feb, Mar. Então, você vai completar com os meses do ano. É só olhar lá no assunto, tá? Quarta questão. Que hora é essa? Vai escrever em inglês, tá? Então, nós temos na letra A aí 4 horas em ponto. Vai escrever em inglês. Letra B, nós temos aí 8h15, tá? Nós temos aí, na letra C, nós temos 9h30. Nós temos na letra D... Aliás, é 10h30, não? É 9h30. 9h30. Nós temos na letra D aí 15 minutos para as 2. 15 para as 2, né? Porque ele tá quase chegando aí no 2, né? E na letra E, nós temos aí 10 minutos, faltando aí também para as 7 horas, tá certo? Tá ok, gente? Então, vocês vão responder aí essas horas. A quinta questão não precisa, porque a quinta questão eu vou responder junto com vocês na aula da próxima semana de quarta-feira, tá? Então, primeira, segunda, terceira e quarta questões da página 156 e termina na página 157. Não esqueçam de colocar os seus nomes nos comentários do Classroom assim que vocês assistirem esse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijos. Tchau, tchau. E até a próxima quarta. Fiquem com Deus.